Pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu gravei essa aula para a gente reforçar um pouco a formatação do texto que a gente fez, porque o trabalho que vocês vão fazer envolve a formatação de um texto. Nesse primeiro vídeo, eu quero apresentar para vocês o template do relatório de aula prática. Aqui ele pode ser usado tanto para os cursos superiores e cursos técnicos da área de alimentos, que vocês vão usar para fazer tantos relatórios técnicos, TC, relatório de aula e por aí vai, dependendo do que o seu professor pedir. O que nós temos aqui? Eu vou fazer uma passada rápida no documento. Esse documento vai estar disponível na página, na nossa disciplina vai estar disponível para você baixar, mas ele sempre vai estar disponível também na página da coordenação do curso, né, na sala lá da coordenação do curso, para você baixar ele também. Você vai baixar ele no formato do Word. E a ideia desse texto é que ele seja um metatexto. O que significa isso? Ele tanto funciona, ele é autoexplicável, né? Ele tanto funciona como um modelo que você já pode sair preenchendo, mudando os dados dele para o que você precisa, quanto também ele vai se autoexplicando capítulo por capítulo, né? Então, os textos que você vai substituir é a explicação de como você deve fazer o texto. Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui para a gente ter uma visão geral do documento. Então, a primeira página é a capa, a segunda página é a folha de rosto, muito parecida com a capa. A diferença é que o nome do aluno ou dos alunos vem para a parte superior, o título continua mais ou menos no meio da página. Aqui você tem um pequeno resumo e aqui é igual. Ele tem um sumário, nós vamos fazer o sumário automático, como a gente já explicou. E ele é dividido em seções, né? Seção de nível 1, de nível 2. Nessas seções ele vai explicar várias questões que nós vamos ver agora. Ao final ele traz a referência. Então agora eu vou aumentar o zoom aqui para a gente ver página por página e ir discutindo em linhas gerais o que traz cada uma dessas páginas. Aqui você vai pôr o nome do curso. O seu nome completo, veja que o texto aqui ele é centralizado, então se tiver mais do que um autor, você só dando Enter e colocando o nome dos autores. O título, note que o título ele é escrito, vou dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Ele é escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, mas por questão de estilo você pode ter uma certa liberdade de alterar isso, dependendo do que o seu professor te autorizar. Cidade e ano, Morrinhos, geralmente a gente coloca não só o ano, mas coloca o mês também, quando é relatório de aula, e quando é TC, só o ano mesmo. Aí vai variar de que tipo de trabalho que você está fazendo. Repete as informações, cidade e ano. Aqui nós temos um sumário, ele é opcional, mas nós vamos fazer esse sumário. Esse sumário é automático, tá, pessoal? Então você não, na verdade, você não digita ele, é fácil fazer. A primeira coisa que você vai notar é que nós temos aqui a introdução. E diferente do nosso primeiro exemplo, a introdução ela é numerada automaticamente, então eu vou ensinar vocês também a fazer essa numeração, né? Ele recomendou aqui que a seção primária seja letra maiúscula, negrito, a secundária, né? Uma subseção é só letra maiúscula, a terciária ela é negrito só com a primeira letra maiúscula, a quaternária ela é itálico, também só com a primeira letra maiúscula, e o quinto nível de seção é somente o texto digitado sem nenhuma formatação, né? Difícil você chegar numa seção de nível 5. Uma coisa que foi utilizado aqui, que eu achei bem legal e eu vou ensinar para vocês, ao invés de usar o pincelzinho para ir replicando as formatações, a formatação foi colocada no título, né? Então, se eu quiser... isso daqui, na verdade, é um título 1. Se eu quiser transformar isso em título 1, é só eu clicar aqui, tá vendo? Ó, título 1, ele já muda o esquema de numeração. Então, aqui, ao invés de ser 1.2, volta a ser 2. Né? E ele já vai renumerar todo o resto do arquivo. Não, mas na verdade, isso é um título de nível 2. Então, eu coloco aqui título 2, ele faz. Lá no outro vídeo que eu vou mostrar, vou fazer com vocês a formatação, eu vou explicar melhor como isso funciona. É bem legal. Aqui nós temos um elemento de separação das linhas. Se vocês podem ver que as linhas não estão tão coladinhas. Daqui é o entre linhas, né? Você pode ver que o entre linhas é 1,5, certo? E o parágrafo,
a primeira linha do parágrafo é 1,5 centímetros. Então, quando a gente for formatar o texto, a gente tem que se lembrar dessa formatação. No template tem uma coisa que eu não concordo muito, eu expliquei para vocês, que é dar Enter para separar as coisas. Isso daqui a gente tem que tentar evitar, porque lembrando que o espaço em branco ele é influenciado pelo tamanho da fonte. Então, dependendo se eu mexer no tamanho da fonte, eu vou mexer nesse espaçamento, o meu texto perde o padrão, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer que esse espaço ele seja padrão e nós vamos configurar ele no antes e depois aqui. Lá no exemplo eu vou mostrar para vocês como fazer. Um exemplo de nota de rodapé, um exemplo de subseção, certo? Outros exemplos. Aqui ele vai mostrar um exemplo de como colocar uma figura. Então, você tem que colocar a figura centralizada. O nome da figura aqui em cima, ele tem que ter um número. Esse número tem que ser referenciado no texto. Então, em algum canto aqui, você tem que falar de acordo com a figura 1, bererê. Então, está aqui o nome da figura. Uma breve descrição do que se trata essa figura. E embaixo, a fonte da onde você retirou essa figura. Se você desenhou a fonte, se você desenhou a figura, você mesmo fez a figura, você coloca, você não precisa citar essa fonte, mas se você buscou isso de algum site, alguma coisa, algum outro documento, você tem que citar isso daqui na parte de baixo. Tá ok, pessoal? Isso é obrigatório, você não pode modificar isso daqui. Sobre a formatação do texto, o texto em cor preta, você pode mudar a cor do texto para as ilustrações, então nada de ficar colocando colorido no meio do seu texto, às vezes você quer destacar um trecho, se você quiser destacar algo, você tem que colocar esse algo usando negrito, né? Não é mudando a cor do texto, tá bom? Tem que ter espaço entre o título de seção e subseção e o texto, a gente vai usar isso também usando o antes e o depois. Aqui é um exemplo de como fazer um quadro, tá vendo? O quadro também ele tem a etiqueta dele, né? Quadro 1 e uma breve descrição do seu conteúdo. E embaixo também você precisa citar a fonte de onde você tirou esse quadro. Agora, se foi você mesmo que fez, não precisa citar a fonte. Esse quadro é interessante porque ele traz algumas informações de formatação para nós e eu já quero explicar aqui para vocês, né? O tamanho padrão do papel é A4. A margem superior é 3, a inferior é 2, esquerda 3, direita 2. É o padrão até do próprio Word, mas eu vou mostrar para vocês como mexer nisso. A paginação. A paginação, diferente do que a gente viu, que era colocar o número de página no rodapé, por padrão ela tem que aparecer na parte superior do texto, então ela vai aparecer no cabeçalho, do lado direito, inclusive, né? Então, no canto superior direito, então ela vai aparecer nessa região aqui. E também vou ensinar para vocês colocar esses 2 centímetros da borda. Tá bom? Uma coisa interessante é que ela conta a partir da folha de rosto, mas ela só aparece a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a partir da introdução. Em outras palavras, a capa seria a folha 0, ela não conta. Mas a folha de rosto, ela já começa a contar. Então, essa é a página 1, essa é a página 2 e aqui a página 3. E aqui já tem que aparecer o seu cabeçalho, né? Então aqui você já tem que colocar o cabeçalho. Eu não vou mostrar aqui porque eu vou mostrar no próximo vídeo como fazer, senão a gente vai perder muito tempo. Aqui eu só quero apresentar o template. Então o cabeçalho tem que aparecer. O espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5, não é simples, é 1,5, certo? Exceto nas citações de mais de 3 linhas, a gente tem um exemplo de citação logo abaixo, notas de rodapé, referência, legendas das ilustrações, tabelas e quadros. Essa daí, o espaçamento tem que ser simples. Então, por exemplo, caso essa descrição aqui tivesse mais do que uma linha, ele não usaria o espaçamento 1,5, né? Ele usaria o espaçamento simples, tá bom? Só um exemplo para vocês aqui. As referências lá embaixo também, as referências bibliográficas, né? Elas precisam ser também um espaçamento simples entre a linha e entre elas um espaço em branco, que na verdade a gente não vai usar espaço em branco, a gente vai configurar o antes e o depois do parágrafo, tá bom? Fontes sugeridas, Arial, Times New Roman, então vocês não podem utilizar outro tipo de fonte, tá ok? Ou Arial ou Times New Roman, notando que se você escolher o Arial, ela tem que ser Arial no texto inteiro, você não pode ficar alternando o estilo da fonte do texto. Eu prefiro a fonte Calibri, que ela é praticamente o padrão atual de fonte dos textos, agora é o Calibri. Arial Times New Roman é uma fonte um pouquinho antiga. Eu gosto muito da tipografia da Calibri, mas se a norma é Arial Times New Roman, você tem que seguir a norma.
O tamanho padrão de todo o texto é 12, então mesmo para os títulos, subtítulos e tudo mais, você não aumenta o tamanho do texto, tudo é 12, como a gente viu anteriormente. O que vai variar nos títulos e subtítulos é se é escrito em letra maiúscula, se é negrito e tudo mais, né? A gente já viu aqui negrito, itálico, como faz, mas tudo aqui, pessoal, se você notar, tudo aqui, ó, veja que aqui é times 12, certo? Então, nas seções também continua sendo time 12. Então, você não muda o tamanho do texto. Então, o texto inteiro é times 12, exceto para citações, as legendas e fontes da ilustração, que aí o tamanho é 10. Inclusive, eu posso até corrigir aqui, ó, tá vendo esse figura 1? Ele está com tamanho 12 e ele tinha que ser tamanho 10. Eu já vou fazer essa correção aqui. Tamanho 10, beleza? Para seguir o próprio modelo do template. Notas de rodapé também deve estar a 5 centímetros a partir da margem esquerda. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa nota de rodapé lá no próximo vídeo. Aqui ele vem trazer como fazer uma ilustração. Eu vou só quebrar essa figura 2 aqui para mostrar para elas ficarem juntas, né? A gente já tem um exemplo dela lá em cima, figura 2, fonte 10, a fonte que foi a fonte do texto, a gente já falou sobre isso. Caso você precise fazer alguma equação em fórmula, é assim que você deve fazer. Note que ao final aqui você tem uma numeração da linha da fórmula, porque se caso você precise fazer alguma referência dessa fórmula no texto, você faz, ó, a linha 2 da fórmula tal. Aqui um exemplo de tabela. Veja que o modelo de tabela ele é um modelo vazado, ou seja, ele só tem as linhas inferiores e superiores do cabeçalho. A linha inferior, para fechar a tabela, ela não tem o fechamento das laterais e ela também não tem os separadores das colunas. Tá vendo? Ela não tem esse separador. Esse é o modelo adotado para o curso de vocês e que vocês deverão seguir esse formato. Tá? Descendo um pouquinho mais aqui, nas seções de conclusão e tudo mais, aqui vou mostrar para vocês como é feita a referência, né? Então a referência, o espaçamento entre linhas é simples, não é 1,5, tá vendo? Ele é simples. E entre as citações, ele tem um espaço aqui, um enter, né? Que a gente explicou para vocês que você nunca deve fazer isso. Então o certo é você formatar o depois aqui, ó, para ele fazer um espaçamento sempre padrão, independente do tamanho da fonte, tá? Lá no texto principal, nós vamos, no texto do exercício, a gente vai fazer isso. Note que essa seção, o título dela não tem número e ele é centralizado, igualzinho o sumário, tá? As outras seções, elas são colocadas à esquerda. Tá bom? Então, esse é o template, que é o padrão do curso de vocês. Ele também pode ser utilizado. Você pode pegar esse arquivo e digitar o seu relatório direto nesse arquivo, ele já está todo formatadinho, só substituir os títulos e pelo que você precisar, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver então como fazer isso com um relatório verdadeiro, tá? Muito obrigado, até a próxima.